Bom, agora temos metodologia, isso, de análise integrada para predição de intervenções em juntas isolantes coladas na estrada de ferro. Aqui é Estrada de Ferro Carajás. Autor Alain Maciel da Valle. Vamos lá. O tempo vai estar na tela, apresentação. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Alain Maciel, hoje eu faço parte da engenharia de confiabilidade da via permanente da Estrada de Ferro Carajás. Tá? E esse aí é o trabalho que a gente traz para apresentar para vocês hoje. Né? O trabalho assim, ele é o resultado de uma longa jornada. Tá? A gente sabe que quando trabalha com modelos preditivos, eles nunca são tão simples assim, né? Então a gente precisa percorrer uma jornada e a gente vai trazer um pouquinho para vocês do que foi feito nesse trabalho. Tá? Então, o título do nosso trabalho, Metodologia de Análise Integrada para a Predição de Intervenções em Juntas Isolantes Coladas na FC. Em resumo, né, o que a gente busca com esse trabalho? Então, é uma abordagem, né, preditiva, claro, né, para a elaboração de um modelo multi-origem. A gente trabalha com várias fontes de informação. Então, vocês vão ver, né, que a gente tem vários processos de inspeção, vários processos de manutenção, e a gente precisava conectar tudo isso. Tá? Para poder, né, e, claro, baseado com técnicas de machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, para prever essas intervenções. Não só indicar a probabilidade de falha, mas dizer a prescrição, né, o que eu preciso fazer. E a nossa motivação, assim como todos os outros trabalhos, né, no meio ferroviário, é aumento de confiabilidade operacional, aumento de confiabilidade dos ativos, elevar o nosso nível de segurança, né, e a operação também. Tá? E aí eu peço até permissão para vocês para pular esse slide, eu acho que meus colegas falaram muito bem da FC, tá, nas demais apresentações, então, para não falar mais do mesmo, vamos direto ao assunto da junta isolante. Então, essa é a nossa junta isolante. Tá? Elas são componentes críticos nas ferrovias sinalizadas, né, responsáveis por garantir a separação elétrica entre as seções das vias, permitindo o funcionamento do circuito de sinalização e a detecção da presença dos trens. Essa é a principal função dela. Então, devido à sua localização estratégica e à exposição contínua a esforços dinâmicos, essas JICs elas estão sujeitas a diversos mecanismos de degradação, né, que comprometem tanto as suas características mecânicas quanto elétricas. E aí, qual é a nossa base de ativo atual da FC? Hoje a gente tem aproximadamente 6.300 juntas isolantes. Tá? A nossa estratégia de manutenção atual ela é somente inspeção visual e planos preventivos, com periodicidades, né, separadas de 3, 5 ou 7 semanas. E esse grupo de juntas isolantes eles são divididos em grupos. Então, as juntas que ficam na linha tronco têm uma criticidade, as juntas que ficam nos pátios elas têm outras criticidades, e a gente separa isso em grupos. E a aplicação dos modelos. Né? A gente tem um modelo convencional, que é esse que vocês estão vendo aqui, né, nas fotos, é o modelo da tala comum, e a gente começou a aplicar um modelo de tala reforçada que foi homologado agora, mas a aplicação ela é bem tímida ainda. Né? A gente agora que aplicou 60 juntas para esse parque total aí de 6.300. Tá? E nós também temos os monitoramentos. Né? Então, a gente tem inspeção de geometria, né, de via, inspeção de trilhos, aí nesse caso é perfil, inspeção por vídeo, né, vocês vão ver nossos sistemas têm sistemas de vídeo, a inspeção sensitiva, que é o Honda, e inspeção por ultrassom. Tá? Esse aqui é o nosso TU, né, o nosso travessão universal, e aqui é a composição das localizações das juntas isolantes. Aqui é só um exemplo, tá? É o caso mais emblemático. A gente tem 28 juntas isolantes aqui no TU. Né? Isso aqui são um conjunto com os 4 AMVs, para a gente poder fazer a transposição entre a linha 1 e a linha 2, numa região de 450 metros. Tá? Então, percebe, nessas regiões a gente tem uma concentração muito grande de juntas isolantes. E aí, como é que vai funcionar a nossa metodologia? Né? Então, primeiro, definir bem a condição objetivo, né, que é a caracterização dos defeitos das juntas. Né? Então, padronizar isso, foi a primeira etapa. Depois, resgatar os fundamentos da manutenção baseada em condição, né, e aí olhando a aplicação em juntas isolantes. Terceiro ponto, a aquisição e integração dos dados. Então, se eu já falei, a gente tem várias fontes de inspeção, vocês vão ver como a gente vai integrar tudo isso. E aí começa a aplicar a ciência aqui, né? A aplicação de Big Data para conjuntos, volumes grandes de dados, né? E a aprendizagem de máquina.
E no 5, assim, beleza, com tudo isso, como é que a gente vai fazer a intervenção na via? Tá? Então, a primeira parte, né, que é os defeitos, né, os defeitos nas juntas, aqui não está na sequência, são vários defeitos, né, mas tem perda de material na superfície do trilho, formação de bordas, né, deformadas nas extremidades do trilho, escoamento metálico, trincas longitudinais e transversais nos trilhos e nas talas, e o descolamento do isolante. Tá? Então, essas são as caracterizações dos defeitos principais que nós temos. E aí, na parte de manutenção baseada em condição, né, primeira etapa é a identificação dos ativos críticos. Então, eu falei, a gente define lá juntas isolantes em grupos. Então, qual grupo a gente vai atacar com a metodologia? Segundo, parâmetros e estratégias de monitoramento. Então, o que a gente vai olhar? Condições físicas e geométricas das juntas isolantes e os processos e periodicidade das coletas, né, as medidas que eu vou precisar fazer. O terceiro, monitoramento e análise dos dados, aí é construir o grande banco de dados, né, consolidados, e o desenvolvimento de algoritmos de diagnóstico e prognóstico. E a quarta etapa, né, planejamento das execuções e performance. Então, baseado na decisão, a gente pode mudar uma programação ou outra por ter uma JIC que vai pular na frente, né, vai ser mais crítica. Então, essa é a quarta etapa. Tá? E aqui, o ponto principal, né, é a aquisição e integração. Isso aqui é a nossa forma de inspecionar a JIC. Então, eu tenho a primeira parte ali, a inspeção geométrica, né, que a gente faz geral com o carro-controle, é um carro-controle Placer, de 2012. Tá? Mede perfil transversal, alinhamento, nivelamento, bitola e desgaste. A gente gera aproximadamente 200 gigas mensais aí de dados. Tá? As medidas elas acontecem a cada 25 centímetros. A inspeção sensitiva, então a gente tem aplicativos, né, desenvolvidos no PowerApps, onde a turma faz os apontamentos das medições que acontecem em campo, né? Defeito superficial, por exemplo, extensão, profundidade, né? Então eles registram nesses aplicativos. Inspeção ultrassom, a gente recentemente renovou a frota. A gente tem agora 3 ultrassons, né, com o sistema Cater, né, são novos, e que geram relatórios que a gente não tinha com os anteriores. Então, regiões de não acoplamento, né, onde tem incidência de defeitos superficiais, a gente consegue tirar aqui com esse relatório. Aí os dados operacionais, né, basicamente aí as condições da ferrovia, né, como quantidade de trens, né, MTBT, a gente também leva em consideração, e os históricos de manutenção que vem do SAP. Né. Aqui ao lado é um conjunto, com todos os exemplos, né, ali é o nosso carro-controle, o sistema ultrassom, né, e as plataformas que a gente utiliza aí. Então, a gente percebe que tem várias fontes de dados. Tá? Mas a gente precisava de uma área que fizesse a integração de tudo isso. Né? Então, até ali são dados soltos, muitos dados, que a gente não consegue transformar em informação. E aí que entra o nosso centro de monitoramento de ativos. Né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, a gente tem uma sala lá, que é o centro da FC, rodantes, né, a parte de rodantes e eletrovia, todo mundo junto, né, onde a gente, além de outras atribuições, eles têm essas aqui que a gente trouxe para cá, né, que está relacionada ao trabalho. Então, consolidação dos dados, né, dessas diversas fontes, nomenclaturas, né, e criação dos metamodelos de referência, né, que são esses combos de dados aí para que a gente possa fazer rastreabilidade, armazenamento, pesquisas estruturadas e análises comparativas, auditorias internas, e a gente precisa com frequência verificar como é que está a qualidade desses dados, e suporte técnico para análise, né, tanto para análise de falha da confiabilidade, quanto para planejamento e da engenharia de longo prazo. Tá? Então, a nossa grande fonte de informação hoje é o nosso centro de monitoramento de ativos. Tá? E aí, o quarto passo, né? Então, com base em tudo isso, a gente tem aí o problema de transformação digital na ferrovia. Né? O desafio, alto volume de dados, velocidade de acesso, né, variabilidade de dados, que são de várias fontes diferentes. A solução é a aplicação, né, de Big Data, para que a gente possa manipular esse conjunto de dados. E o Machine Learning, que é para transformar isso em conhecimento útil, né, em tempo hábil. E a evolução, então, assim, eu tenho um dado, consigo analisar de forma isolada, ter modelos preditivos que vão fazer essa análise completa para a gente. Tá? Então, esse é a evolução. E aqui a gente traz só um exemplo, né? Os modelos que eu tenho lá de Machine Learning hoje. Eu tenho modelos supervisionados, não supervisionados, séries temporais, modelos híbridos, né, aprendizado por reforço. Então, a gente mostra aqui, baseado na literatura, né, quais as aplicações nessa problemática da JIC, e mostra ali o fluxo de como isso acontece. Né? Então, hoje, esse modelo, o tipo do modelo, ele é definido pela engenharia de confiabilidade, né, utilizando os dados que vêm do Centro de Monitoramento de Ativos, com aqueles objetivos, né? Precisão preditiva, eficiência operacional
e decisão baseada nos dados. E o quinto, né, a estratégia de intervenção. Com base em tudo isso, a gente começa a levar essa decisão para o campo. Então, é a substituição programada, né, as juntas com maiores riscos críticos, com vida útil inferior à janela de planejamento. Né, então, é o que eu falei, que a gente pode ter autonomia para mudar o planejamento, dado que a gente já tem uma JIC com uma probabilidade de falha muito alta e merece ser substituída, e a manutenção preventiva, que vai com os serviços, né, de esmerilhamento, correção geométrica, ou uma intervenção ali de biselamento na região do endpoint. Tá? E monitoramento contínuo, aquelas que eu não preciso fazer nada porque elas estão em boas condições. E aí, o passo a passo do desenvolvimento, eu falei lá do passo da metodologia, mas assim, agora a gente vai falar da etapa mesmo para a criação do modelo. Né? Então, primeiro, coleta e arquitetura dos dados, aí tem as fontes, o volume gerado mês, o armazenamento, né, data lake. O segundo passo, a preparação e engenharia de atributos. Então, a gente trabalha lá na FC com uma janela padrão de 25 metros. Tá? É a nossa granulometria mínima. Eu falei, a gente tem medições no carro a cada 25 centímetros, mas a gente faz esse agrupamento e leva para 25 metros, né? Porque é uma base que a gente consegue trabalhar até com outras ferramentas. Atributos gerados, então, cada junta eu tenho 42 variáveis características dela. Tá? E a gente tem um exemplo ali, né, da deflexão, né, frequência de passagens, falhas de ultrassom, tratamento e balanceamento. Claro, se a gente trabalha num bloco de 25, eu também preciso analisar ali a vizinhança dele. O terceiro passo, a modelagem preditiva. E esse aqui foram os principais algoritmos que nós utilizamos. Tá? Floresta aleatória, o aumento de gradiente, né, e as redes neurais recorrentes. Tá? Aí, validação, né, padrão 70-30, validação cruzada para redução de ruído, e aí a ferramenta principal. Né, a gente utilizou o NIME. O NIME ele é uma ferramenta aberta, né, então a gente pode, tendo a base de dados, a gente consegue trabalhar e brincar com esses modelos aí, sem precisar de uma licença. Tá? O 4, avaliação de desempenho, aí as métricas a gente utilizou a acurácia, a precisão e o modo de substituição, né, que era interessante para a gente, e a análise da curva ROC. Tá? E o quinto ponto é a implementação operacional. Aí é como eu visualizo todo esse caminho, né, lá dentro do CMA. Então, desenvolvimento por BI, com visualização dos resultados, e riscos por juntas e mapas aí de calor quilométricos, por exemplo. Aqui a gente traz um pouquinho da performance do modelo, né? E aí vai ficar para vocês consultarem, mas o que teve a melhor acurácia aí foi em todos os itens, né? Foi o de aumento de gradiente, tá? Que é o XGBoost. Então, ele teve desempenho superior às outras métricas, acurácia de 87%, em todos os níveis de classificação. Quando olhou a classe substituição, que é a mais crítica, né? Ele deu em torno de 74%, a curva acima de 0,92%, que é uma excelente capacidade de discriminação entre as classes, né? E a economia estimada aí de 11,5 milhões com a aplicação desse modelo. Tá? Aí, aqui, assim, é o ponto principal. A gente fala de modelo, mas o modelo até aqui ele é uma caixa preta. Mas a gente precisa entender quais variáveis de todas aquelas elas são fortemente relacionadas, correlacionadas, para que eu tenha as indicações geradas lá no CMA. Esse aqui é o nosso resumo. Né? Então, indicadores lá, variáveis combinadas para esmerilhamento, para correção geométrica, e aí para os níveis de substituição da JIC. Né? E ali a gente tem um exemplo de quais são os parâmetros. A gente fala aí desde desvio padrão, tá? De nivelamento, todos os parâmetros a gente usa as 4 medidas principais estatísticas, né? Mínimo, máximo, média, desvio padrão. E aí a gente traz essa tabela resumo, né? Que é o que vem lá do modelo. Aqui é o exemplo do painel do CMA. Tá? Então, é o mapa de calor, com as juntas, com as probabilidades maiores de falha que a gente precisa intervir de imediato, e as demais cores são os serviços, né, que a gente precisa fazer. Esmerilhar e fazer a correção da geometria. Aí, resultados principais. Né? Então, a gente teve aí uma redução de 28% das falhas, né, inesperadas em juntas isolantes, 15% na redução do custo total de manutenção dessas juntas, 90 dias de antecipação de ordem de serviço consideradas críticas, e o direcionamento assertivo de manutenção, né, para aumento da vida útil desses ativos. E a conclusão, né, de forma geral, então a gente conseguiu perceber, né, que o modelo trazia alta eficácia na predição de intervenções em juntas, unificação dos dados e registros operacionais, inspeções físicas e histórias de manutenção,
geração de atributos analíticos, né, fundamentais para o desempenho dos modelos, modelo supervisionado com acurácia de 87%, redução de intervenções corretivas não planejadas, otimização de recursos e melhoria da disponibilidade da via, impactos econômicos e reforço de segurança operacional, superioridade técnica frente a modelos tradicionais, né, que é data calendário e inspeções isoladas. E aí o que a gente tem para o futuro? Inclusão de variáveis meteorológicas, né, a gente sabe que lá em Carajás a gente tem períodos, né, sazonais de muita variação em temperatura, isso também influencia. Sensores embarcados em vagões, recentemente a gente adquiriu um VTI, né, da ENSCO, e a gente já está em processo de comissionamento com eles, o pessoal da VM, inclusive, já utiliza bastante esses dados. Nova geração de veículos de inspeção, a gente está comissionando uma nova geração de carro-controle, que é um carro-controle autônomo, né, da Mermec, que está lá em comissionamento, que promete fazer leituras de cotas de AMV, é o principal diferencial dele, e a expansão da metodologia para outros ativos de via permanente. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, Alain, pela sua participação. Pode deixar aqui.